Não, mas Conte. deixa eu só fazer uma parte nessa fala, Cláudia, aproveitar a piada. Já que agora há pouco eu citei o Milton, a Cláudia agora há pouco ela citou o Agenor, né? Ela falou ideologia quer para viver. O Agenor, mas não é o Agenor o Tite, não, tá, gente? O Tite também é da seleção, o Agenor Cazorla, o nome dele é Agenor. Uhum. Não, eu às vezes sou ácido, né, com o mundo acadêmico, mas eu, apesar de ser designer, eu não sou formado. Mas em algumas ocasiões fui convidado a falar em algumas universidades. É questão de negócio, né, de troca de conhecimento e tal, não sei o quê. Invariavelmente, eu olhava para a audiência, para os meninos que estavam me ouvindo, nas vezes em que participei, e percebia nitidamente nos olhos deles que eles não estavam sequer compreendendo o que eu estava dizendo. E eu olhava para aquilo e nas vezes que falei, poxa vida, não é possível, cara. O que eu tenho para... É possível. Como que eu, que nem formado... Já eles também concordam. Como que eu, que nem informado sou, consigo ter mais do que esses meninos aqui? Mas, enfim. E aí, considerando as pessoas que contratei, com as quais eu trabalhei ao longo dos anos, tem meninos hoje em dia que são geniais, cara. Entendeu? Eles fazem em 2 dias o que eu levava 1 mês para fazer. Eles fazem em 1 semana o que eu levei 1 ano para aprender. Entende? Então, eles têm um dinamismo, uma capacidade de absorção absurda. Se soubessem desse valor, seriam extraordinários, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas tem os irmãos Campana, que são 2 designers que se especializaram em desenhar móveis. São famosíssimos, os móveis deles custam uma fortuna, vendido no mundo inteiro e tal, não sei o quê. E eles usam materiais cotidianos, né? Que nem palha, corda, bonecos de pelúcia, essas coisas, para criar a linguagem de móveis que eles têm. Eu poderia passar a noite aqui citando gente cujo trabalho eu admiro. Mas também a maioria deles, e eu fui pesquisar, são pessoas intuitivas, pessoas que encontraram um caminho, mas depois de formado, né? É igual a medicina. A medicina te põe lá na residência e fala assim, beleza, agora você decide para que lado você quer ir. Você experimentou? Ótimo. Então agora você decide para que lado você quer ir. Tem gente que tem muita certeza desde o dia que nasceu, desde o dia que tomou consciência, mas a grande maioria, os 99%, sequer sabe o que está fazendo ali. Então eu entendo esse roteiro educacional de conduzir a pessoa até o momento que ela precisa decidir, né? Mas, cara, é triste. Eu considero triste o tempo em que a gente vive. É igual como eu estava falando antes com a Cláudia, né, na questão do... Voltando para a comunicação, né? Eu, nesse momento que eu estou vivendo, que eu vejo essa questão da lei, né, da questão das normas, que é o que geral, que a gente está dentro disso, sendo influenciado por isso, né? Quando a gente começa a estudar sociologia, a gente vê o quanto o direito ele é coercitivo, né? O quanto você é conduzido o tempo inteiro com isso. E as pessoas que estão, o ser humano que está sendo o agente disso, ele precisa se esforçar cada vez mais para entender o outro ser. Aí entra essa questão desse olhar, que eu não vou nem falar multidisciplinar, eu vou falar para o lado espiritual, para a coisa holística, sabe? Onde você precisa olhar tudo, né? Tudo daquele ser, tudo daquela pessoa, todas essas circunstâncias. Só que
Quem está se propondo a isso hoje em dia? Né? A ter esse tempo, essa vontade, essa disposição de... Eu vou precisar, um advogado, ele vai precisar entender de química? Profundamente não, mas ele precisa ter uma noção que algumas das vezes ele vai precisar dessa forma que foi falado, intuitivamente, né, vai te levar a isso. Da física, da psicologia, da psiquiatria, de todas as outras ciências. Porque hoje eu vejo o direito como uma ciência. Eu vejo o direito como uma ciência. E quando você mergulha no ser, né, que você se propõe a analisar todo esse universo que é o outro, você precisa ter um método, você precisa ter campo para pesquisa, você precisa sair, né, dessa bolha dos códigos, das leis e ir para o mundo real. Eu lembro que meu professor de filosofia estava dando Platão. E o carro-chefe de Platão é o mito da caverna, né? Aquela história do mito da caverna e tal. Falou. Aí no final eu falei assim, professor, você acredita mesmo que as pessoas estão saindo... Você já parou para pensar que as pessoas estão saindo de uma caverna e entrando em outra? E achando que está indo para uma realidade. Ela está virando... Ela está saindo da sombra que ela acha que ela está o reflexo disso e ela sai para uma outra caverna. Aí ele falou assim, né? Você está elevando o nível do conceito e não sei o quê. Aí passou 3 semanas, uma semana antes da prova, ele falou assim, ó, eu vou trazer uma atividade para vocês fazerem a sala de aula, tal. E o que ele me traz? Uma filósofa espanhola falando exatamente o que eu falei. Ele deu crédito para quem? Né? Quando eu falei, eu estava viajando na maionese, né? Estava querendo mudar o conceito de Platão. Aí, quando ele viu uma filósofa espanhola, porque ele fez o doutorado dele na Espanha, né? Então ele deu crédito. Aí ele falava para a sala e olhava para minha cara. Ele falava para a sala e olhava para minha cara. Aí, uma hora ele chegou perto de mim e falou assim, é exatamente aquilo que você falou, né? Quando eu li o que ela tinha escrito, aí eu falei assim, só deu crédito porque foi ela, né? Ele precisou de uma validação, né? Exatamente. É sobre isso mesmo, que muita gente precisa da validação daquilo que você fala. Ainda mais um professor, né? Agora voltando para o outro lado, né? A gente sabe que tem professores que eles transferem as lacunas de autoestima dele para a sala, né? Então ele quer, né? Ele está ali por outros motivos. E ele tem essa perspectiva, esse perfil. Foi difícil para ele. Eu achei até um esforço que ele fez de vir falar para mim, olha, foi exatamente aquilo que você falou. E sem ter feito doutorado, né? Mas o que me deu base para pensar? Aí entra a doutrina, né? Que a doutrina nos estimula a tudo isso, né? A olhar a ciência, a olhar a filosofia e a olhar a religião. Só que a gente precisa olhar as ciências, as filosofias e as religiões. Uhum. Não ficar só no nosso mundo quadrado, né, e perfeito de terceira revelação. Ó, eu vou fazer uma parte aqui na fala do Jair. Você falou, mas o advogado precisa saber química? Precisa. Eu estava tentando lembrar o nome do filme. Eu lembrei, cara, com o Mark Ruffalo, ele faz o papel do advogado. O nome do filme é O Preço da Verdade. Que ele questiona Dupont. Não sei se você já viu esse filme. Já viu esse filme, Jair? Eu já vi e assisti um documentário que fala sobre isso. Muito bom esse filme. Acho que é outro filme que o pessoal tem que ver. É um advogado que sim, teve que aprender química. Que a Dupont foi uma corporação aniquiladora, né?
Nossa, todos os campos de atuação, a né? atuação dela. Não, muito bom esse filme. Quem puder ver, assista. O Preço da Verdade. Deixa eu ver de quando que é esse filme. Tem um documentário que o meu professor de sociologia pediu para a gente assistir, que chama The Corporation. E eles fazem uma análise do lado psiquiátrico da personalidade jurídica. E eles constatam, para você ver a coisa do olhar holístico mesmo da coisa, né? E eles mostram e mostram por todos os comportamentos que a corporação é um ser psicopata. A personalidade jurídica, a personalidade da corporação é psicopata. Chama The Corporation. Aí, o Cine que gosta de falar no mundo corporativo, aí, Cine. Essa é você. Mas Toda hora fala. Fala. não, as histórias do mundo corporativo são todas elas cheias de Psicopatia. E psicopatia total, né? Não, a Cláudia chegou a falar aí alguma coisa sobre a decepção com o ser humano e tal, não sei o quê, mas eu acho que tem uma correlação entre poder e a moral, sabe? Quanto mais o cargo que você ocupa é grande, a sua moral vai diminuindo, né? Ou vai ficando mais elástica, sendo que a gente sabe que não existe elasticidade na moral, né? O Alexandre sempre diz que não dá para ser um cara, um CEO aí dessas grandes empresas sem deixar corpos para trás. Muito bom. O Sidney fala o poder da caneta. A gente fala lá, ou indiretamente, mas não tem como. a gente Não fala dá. lá na faculdade que a lei não tem sentimentos. A lei não tem sentimentos. Nenhum. Se você for ver, a lei não tem sentimento nenhum. Mas a interpretação tem. Aí você entrou no que eu estava falando. Só que existe o agente dessa lei, né? Vem no pai que o inimigo cai. Exatamente. Aí tem o agente dessa lei, né? E aí é que está a questão da moral, da ética, dos valores, né? Mas é o que eu falo, já falei aqui algumas vezes, cara. Se você lê o Manual do SUS, se você lê o tratado... O SUS o Jorge falou holístico, eu lembro do SUS. Se você lê o tratado do Médecins Sans Frontières, se você lê a ONU, Declaração dos Direitos Humanos. Enfim, qualquer desses grandes que você lê, você fala, nossa, que coisa mais maravilhosa, que coisa A perfeita. Constituição. A Constituição. Também é de 88 também, não? Exatamente. Que inspirou o SUS também, diga-se de passagem. Exato. Se você ler qualquer um desses, você fala assim, nossa, isso aqui é lindo demais. E realmente é. Na letra. Tem o Mas a gente tá num mundo que ainda as pessoas não conseguem, né? Isso é uma entrega, uma construção coletiva, né? De pessoas que pensaram no mundo melhor, num Brasil melhor, mas no entanto nós temos ainda, né? Pessoas que no poder, em todas as áreas ali da interpretação, que a moral é bastante duvidosa, né? E aí ele vai levar sempre para o lado do eu, daquilo que me beneficia, daquilo que me... Então, a lei é linda quando beneficia a si próprio. Quando beneficia o outro, não, mas aí, peraí, como assim, né? Quantas vezes, né, eu vi gente brigando, assim, falando assim, a gente tinha que, por exemplo, vai lá e pede para sair mais cedo ou fazer qualquer coisa assim. Aí a pessoa concede para aquela pessoa, porque, né, ela tem uma coisa importante para fazer e tal, e aí faz. E aí o outro vê e abusa, né? E vai lá e faz, e faz, e faz, até que chega um ponto que aquilo é tirado de todo mundo. Porque um ou outro não soube fazer o bom uso daquilo, pensar com ética ou até dedurar as outras pessoas, porque aquilo incomoda. Não, como assim?
ele pode sair mais cedo nesse dia, porque às vezes ele tem qualquer coisa que de repente ele precisa sair 5, 10 minutos. Não, mas eu fico aqui até tal hora, então eu tenho que, sabe, as pessoas discutindo por coisas tão... E aí todo mundo perde aquele benefício. Por quê? Porque as pessoas não sabem fazer uso dele, né? Então, eu acho que é um pouco isso. A gente ainda não está preparado, embora a gente já tenha a palavra, a gente já tenha a coisa pronta, agora chega do campo da conscientização. Agora é campo de ação. A gente já passou dessa fase. Entendeu? E a gente não consegue. Essa é a questão. Agora você imagina o nível de comprometimento dos espíritas que têm contato com a terceira revelação. E estão dando uma de doido. Não, nessa mesma linha de pensamento, a gente tem o nosso tratado, né? A gente tem o Pentateuco. A gente tem Cristo ali. Cara, tá pronto, é só seguir, né? Falando das grandes escritas, das coisas que são lindas, a Gênese está aí, o Livro dos Espíritos está aí, o Livro dos Médiuns está aí, obras póstumas estão aí, está aí, e o último eu nunca lembro o nome. Céu e Inferno. O Céu e Inferno, mas está aí, cara. É só ler, né? É só seguir. É só seguir. As obras do Chico Xavier, né? Que é uma coisa assim... que as pessoas não têm nem tá na superfície ainda, né? Da coisa. O cara falou de tudo, né? De tudo. Ali se fala de tudo, né? Ali se fala de todas as ciências e na aplicação, né? Na possibilidade de ser feito, não é uma coisa distante. É exatamente isso. A gente perdeu e ainda a gente critica quem faz. Essa é a questão, porque a gente, como você bem disse, a gente está no campo do julgamento, né? Mas do julgamento que condena, né? Se você pegar lá o Padre Júlio fazendo tudo que ele faz lá para a pastoral do pessoal de rua, quanto que ele é criticado, quanto ele é ameaçado, porque incomoda, né? Mas A aí, pessoa está ali vivendo aquilo que deveria e as pessoas estão simplesmente não querem, porque tá tendo um movimento lá na Moca por conta dos moradores de rua. Sabe, uma coisa que você fala, cara, é bizarro isso, mas existe, né? não é bizarro, é cruel. Tem pessoas que fazem exatamente isso. Não fazem, já começa daí, não fazem. Fica no ostracismo, na omissão, etc. E ficam criticando essas pessoas que fazem de um jeito cruel, que é o seguinte: que nós somos seres humanos, não vamos acertar sempre, não vamos acertar todas. Mas tem esses caras que são especialistas em ficar meticulosamente analisando um por um, coisa por coisa, e fazem perguntas, e inspecionam, e questionam, e olham, até achar uma falha daquela pessoa. Mas aí vem. Mas faz daquilo, sabe, sei lá, superlativo daquele negócio. Mas tá vendo? Aí começa a falar, tá vendo lá o Padre Júlio? O Lancelotti faz isso e errado. Vocês vão dar bola para esse cara como se o resto que ele fizesse não valesse absolutamente nada. Cai por terra. Aquele defeitozinho, sei lá, se a gente pode chamar de defeito, uma falha, nós somos seres humanos. Aquilo põe tudo por terra. Imagina, gente. Sabe? Tem pessoas que são especializadas nisso, de ficar ali, meticulosamente, parece urubu, né? Fica ali urubuzando até ver onde uma falha para ir lá e pronto. Não, e eles ficam torcendo para isso acontecer. E isso é cruel, gente. Isso é cruel, porque essa tática vai funcionar sempre. Por quê? Porque nós somos humanos, nós somos falhos, nós vamos errar. Sempre. Uma hora ou outra a gente vai errar. E você ficar ali só urubuzando, esperando a falha para você explorar e tirar proveito, pelo amor de Deus, isso é muito cruel. Esses grandes gurus atuais de internet têm muita balela, tal, mas uma das frases que eu acho boa, não me serve como motivação, mas eu acho boa, que eu ouço muito, é essa de que você nunca vai ser criticado por alguém que está fazendo mais do que você. Com certeza que
Se tem alguém te criticando, Certeza. aquela pessoa está Sempre. no sofá. É bem por aí. Verdade. Em vez de o cara, ele subir o sarrafo dele, não, ele tenta baixar o seu. Isso, exatamente. Sabe? Ou seja, eu preciso me nivelar você. Já que eu não consigo chegar a você, eu vou te trazer para baixo. Sabe? Isso é ridículo, isso é cruel, isso é desumano. Já voltando ao seu assunto inicial lá atrás, eu anotei aqui, eu falo para você agora. A USP, por exemplo, criou uma pró-reitoria nova, estatutária, ou seja, vai ter que mudar o estatuto da USP, inclusive, que é a pró-reitoria de inclusão e pertencimento. Justamente para tratar de todas essas questões de inclusão social e não só isso, mas também de fazer com quem já está dentro se sentir pertencente, né, pertencido ao ambiente. E aí vai ser estatutária, já está criada, já deu a canetada, já estamos tudo aqui agora se virando nos 30 para começar a nomear representantes. Tomara Só vir. É bom até você me passar isso, porque é uma coisa que eu vou poder levar também como elemento Leva. Se você quiser que eu te acho qual foi a portaria certinha que criou, eu dou uma fuçada e te passo. Tá, por favor, se você puder me mandar. Eu vou anotar aqui, eu já anotei. Vou ver se eu acho qual foi a portaria. Pergunto minha secretária lá, que falou que recorda aí, tá? Resgata essa informação e te passo. Obrigado. Mas é isso. Gente, muito obrigado pela companhia de Eu vocês. também Não sei agradeço, quem abriu, gente. quem Prazer Muito estar com bem. vocês. Beijo. Até a próxima, gente. Fiquem com Tchau. Deus.